Agora sim, piscou, gravou, tá valendo. E a gente já vai começar a live já, só antes mandar um beijo pra casa de Ogunté, pra casa do Ferreiro, pra casa de Oxalá, pra casa do Fogo lá do Rio Grande do Sul, do Babalorixá Felipe de Oxóssi, né? Todo mundo ligadinho aí, meus netos. Inclusive teve uma grande festividade no último final de semana, tirando vários netos lá na casa de Ogunté, primeira ninhada da Yalorixá Nubia de Ogunté, casa bombando, casa cheia, a exemplo da Casa Ogum, uma casa só. E em breve novidades aí. Lembrando que Rio de Janeiro, final de novembro, e Salvador, Bahia, estaremos aí. Vocês pediram, o Pai Kleber vai estar aí. E a gente vai conversar com muita gente, vamos fazer foto, vamos fazer live, vamos colocar. Muito obrigado pelos convites aí, inclusive das casas, de algumas casas aí de Salvador. E a gente vai estar aí, mas a gente vai guardar uma surpresa pra vocês aí, tá, gente? Fiquem tranquilos que isso vai aparecer ao vivo e a cores. Então, Salvador, confirmado, Bahia, confirmado também o Rio de Janeiro, capital. Tá, gente? Então, sem mais demoras, vamos mandar um abraço também pro Babalorixá Frank Soubel, francês, né? Que tomou posto também nesse final de semana. E o chefe Alessandro, agora Babá Ibé da Casa da Mãe Núbia, também um beijo no coração dele. E um beijo a todos que estão acompanhando o nosso programa. Sem mais demora, quais são os temas de hoje? Hoje a gente vai falar sobre especial Maria Mulambo, as 18 dicas de Maria Mulambo que podem modificar a sua vida, por que raspamos a cabeça no candomblé no culto iorubá, e de quanto em quanto tempo eu devo jogar búzios, porque devo me consultar, né? E aonde estão os Exus e Pombogiras das orientações da caridade e da autoajuda. Primeiro de tudo, vamos começar então com o tema de quanto em quanto tempo eu preciso me consultar com o jogo de búzios, Pai Kleber. Primeiro de tudo, não tem uma limitação. Não se tem um limite de você se consultar com o jogo. Porém, o ideal é sempre de um em um mês, mensalmente, né? É o mais ideal. Porque para que as histórias mudem, para que o Odu também se modifique, para que o caminho se modifique, para que o caminho espiritual comece a apresentar situações interpretativas. E você que vai procurar um jogo de búzios, lembre, você vai sentar num jogo, não pense, Exu não trabalha de graça, Orumilá não trabalha de graça, Ifá não trabalha de graça. Você certamente vai ter que fazer algum trabalho. Você certamente vai ter que fazer um ebó. Quando o jogo aparece, ele sempre vai diagnosticar um Ogum. O que é Ogum em Yorubá? Remédio, ebó, tratativa espiritual. Então, quando você, pai, quero jogar, já esteja ciente que você precisa fazer algo. Você não vai simplesmente sentar no jogo, ter uma orientação e sair simplesmente sem fazer nada. É obrigatório? Não é questão de ser obrigatório. O jogo não trabalha de graça, como eu falei. Ele sempre vai indicar uma tratativa. Ele sempre vai indicar uma curativa. Ele sempre vai te dar uma solução para que você consiga solucionar o seu problema momentâneo ou não momentâneo. Porque há problemas que se resolvem no momento e há problemas que já vêm atormentando a pessoa a longo prazo. Agora, a pessoa quer jogar todo dia, a pessoa quer repetir o mesmo assunto, a pessoa quer se ocupar do jogo de búzios todo santo dia, ela certamente, em vez de trazer positividade, vai atrair negatividade. Então, que fique bem claro a respeito do jogo de búzios. Você simplesmente não pode simplesmente pegar e se consultar à toa. Se ocupar de Exu, de Orumilá, de Oxum e de todas as deidades que regem o jogo de búzios Eridim Logum, inclusive que é o oráculo mais antigo da humanidade. Lembrando que nada se faz sem jogar os búzios, nada se faz sem consultar os deuses, nada se faz sem o jogo orientar. Se você quer tomar você faz parte do candomblé, ou você procurou um sacerdote para se orientar através do jogo, e você está tomando atitudes da sua cabeça, aí todo tipo de consequência será problema seu, não do sacerdote. Ok? Então que fique bem claro isso. E agora, já explicado para vocês de quanto em quanto tempo vocês precisam procurar jogo, se recomenda sempre mensalmente, vamos falar, obviamente, de Maria Mulambo, né? Diz a história que Maria Mulambo veio de um berço de ouro, cercada de luxo, que, né, num país que fazia parte da corte de um reinado, era sempre chamada de princesinha, apesar de não ser. Logo aos 15 foi pedido em casamento pelo filho de um rei muito próspero, 25 anos mais velho, Maria Mulambo, casamento sem amor e problemas para engravidar. A gente já vai falar sobre isso. Muito jovem, Maria Mulambo se casou sem amor, pressionada para engravidar, para dar um sucessor ao rei. A Pombogira vivia um casamento que tinha intenções financeiras. Ficou também conhecida como
árvore que não dá frutos, vivendo uma vida amarga e cheia de dor, pelos dois motivos, a impossibilidade de engravidar e uma relação sem amor, ou amor à primeira vista. Enquanto fazia seus trabalhos de caridade junto dos povoados mais pobres do reinado, por isso que o nome dela é Mulambo, Maria Mulambo acabou por conhecer um rapaz apenas 2 anos mais velho que ela, mas com 3 filhos e viúvo. A admiração de Maria Mulambo pela forma como o jovem tratava os filhos fez com que tivesse um amor à primeira vista. Sem poderem aceitar a relação um com o outro após a morte do rei e com o coração do príncipe, Maria Mulambo se tornou rainha, uma vida difícil e violenta. Após se tornar rainha, Maria Mulambo continuava adorada pelo povo. Os próprios súditos, sem poderem oferecer algo melhor, fizeram um tapete de flores que deixou o rei com inveja. A partir daí, uma série de ataques do rei contra a antiga princesinha iniciavam uma relação de violência e ataques. Bastavam algumas gotas de algo na boca para que o rei agredisse Maria Mulambo fisicamente, psiquicamente e verbalmente. Mas nem por isso ela deixou de fazer seu trabalho voluntário e ajudar os povoados mais pobres. Após tanto ver sua amada sofrendo, o jovem pela qual Maria Mulambo se apaixonou propôs que eles fugissem de uma vida de sofrimento com a ajuda dos pais, da Pombogira no caso, que tomaram conta dos 3 filhos do jovem. Eles assim o fizeram, sumindo apenas com a roupa do corpo, deixando tudo para trás. A morte de Maria Mulambo e seu regresso como rainha, após finalmente viver uma vida simples, mas com amor, Maria Mulambo, que ganhou esse nome pela sua simplicidade, conseguiu engravidar de seu novo amor. O rei, que a tentou procurar e desistiu, ficou sabendo da história de Maria. A encontrou com a ajuda de seus guardas e ordenou que amarrassem e pedras às suas pernas para jogá-la no rio. 7 dias mais tarde, seu amado a encontrou no fundo do rio. Após perceber as flores que nasciam no local onde foi jogada, quando encontrado o corpo de Maria Mulambo, tinha roupa de rainha e joias. Foi cremada e anos mais tarde seu amor se juntava a ela no céu. E assim começava a primavera, tornando ela inclusive regente da primavera. Então vocês veem que toda a filha de Maria Mulambo sofre muito com amor. Sofre muito. Casa, separa, ou aquele monte de gente procurando que a filha que é regida, ou o filho que é regido por Maria Mulambo, sempre tem muito problema. Então o filho de Maria Mulambo sempre tem muita perseguição, muita inveja, é sempre gente tentando atravessar o seu caminho, tentando destituir a sua autoridade, tentando te cortar no meio. São homens que não assumem o seu relacionamento, têm vergonha de mostrar você em público. São relacionamentos que também têm vergonha, às vezes, de mostrar você em público. Porque o povo de Maria Mulambo são muito doadores, né, das coisas. Eles entregam a roupa do corpo. Eles dão os pertences, né? Eles realmente não têm essa coisa materialista. Na mesma proporção que eles ganham muito dinheiro, que eles ganham muita riqueza, eles distribuem também. Tanto é que o filho de Maria Mulambo é muito próspero, mas às vezes acaba a vida não tendo muita coisa. Porque não consegue reter, não consegue guardar. Você tá entendendo? Então a Maria Mulambo, ela tem esse nome de Mulambo, não é porque ela anda maltrapilha, não é porque ela é mendiga, não é porque ela tem uma aparência rústica, porque ela ajudava os pobres, sempre correu com os pobres, com os renegados. Sempre abriu mão dos ricos. Nunca quis saber dos ricos, inclusive. Tanto é que vocês viram aí na história o que um rico fez com ela. Mandou amarrar pedra nela para que ela afundasse no fundo do rio. Então você que é de Maria Mulambo, tome cuidado com o rio, com água. Vocês têm muito problema com isso também, inclusive. Tanto é que vocês podem ver que vocês têm doença sanguínea, vocês têm refluxo, soluçam muito, entendeu? Então tomem cuidado com isso. Então a gente está aqui falando de forma íntegra, né, até inédita algumas situações, para que vocês que têm essa entidade como regência tomem cuidado. Então Maria Mulambo é uma das pombogeiras mais ricas que tem. A maior riqueza que ela tem é o amor. O amor não se compra. O rei tentou comprar o amor dela, mas não conseguiu. Tá, gente? E aí a gente tem os conselhos que ela deixa pra gente tomar para com a nossa vida. Os conselhos através de Maria Mulambo. Quando você para de sentir carências, todas as coisas voltam pra você. Quando você para de brigar com o mundo, todo mundo vem falar com você sobre o amor. Quando você quando você se aceita, você se transforma. Quando você ousa experimentar o novo, o condicionamento desaparece e o mundo te surpreende. Quando você começa a olhar para si, o amor aparece. Quando você abre mão do que não é para você,
esse vazio atrai o que realmente pertence a você. Quando você se perde, você se encontra. Quando você se decide, essa determinação descobre quem você é e se sussurra o que você deseja. Quando você desiste da guerra, você vence a batalha. Quando você acalma sua mente, o universo inteiro está aos seus pés e vem aos seus pés. Quando você não tem pressa, tudo está vindo em sua direção de forma organizada. Quando você para de querer controlar, o resultado muda, você tem mais prosperidade. Quando você aceita mudanças e incertezas, você para de sofrer. Quando você se torna humilde, o mundo pertence a você. Quando você se encontra, a busca para. Quando você abraça a sua dor, você se torna um amigo, não um inimigo de você mesmo. Quando você se torna consciente, Maria Mulambo te abençoa, tá? Então, gente, esses conselhos ajudam não só os filhos de Maria Mulambo, mas as mais diversas pessoas que estão procurando se encontrar dentro dessa entidade, dessa deidade maravilhosa. Pai Kleber, o que eu posso fazer para atrair uma situação mais tranquila perante Maria Mulambo? Você vai pegar um padê doce, só farinha e açúcar misturado, mais nada. Mais nada. Você vai enfeitar com 7 moedas e uma pétala de rosa branca. Isso. Você vai colocar isso em cima de uma folha de mamona numa encruzilhada em T. Aquela encruzilhada feminina em T. Peça a Maria Mulambo aquilo que você precisa. Você não vai gastar tanto, você vai ter bastante resultado. Inclusive, eu fico muito feliz de as pessoas estarem dando um feedback que as receitas têm dado muito certo. Muita gente tem conseguido muitas situações. Vai tirar seu soluço, vai tirar seu refluxo, vai tirar problema sanguíneo. Só com essa oferenda. Você não precisa gastar tanto assim para atrair algo bom com essa mulher maravilhosa. Entendeu? Maria Mulambo é uma amiga muito próxima da gente. É uma das pombogiras mais compreensivas que tem. Porém, ela fala pouco. E quando ela fala, ela precisa ser entendida e obedecida. Caso contrário, as pessoas que são regidas por Maria Mulambo têm uma tendência de sofrerem muito na vida. Gostaram? Deixa aqui seu comentário, deixa aqui o seu like, deixa aqui, compartilhe isso aqui no YouTube, compartilha vocês pelo Facebook também para poder chegar em mais gente, para poder ajudar. Lembrando que a gente ainda vai voltar com mais matérias e a cada programa a gente vai trazendo uma entidade, vamos trazendo um segredo, algo que vocês queiram saber, tá? Esse feedback é graças a vocês. Agora a gente vai falar de uma situação aqui que é o quê? Onde estão os Exus e as Pombogiras, as entidades o caboclo, não importa, das orientações, da caridade, da autoajuda? Primeiramente, o que a gente precisa observar? Caridade de uma entidade hoje em dia é raro. Porque hoje a entidade sabe o que é dinheiro, sabe o que é valor hoje. Não sei como que criaram isso. A entidade vai te pedir um carro, vai te pedir um telefone, vai te pedir algo material que não pertencia à época dessa entidade. A entidade, vamos colocar isso entre aspas, né? Que entidade de verdade não faz isso. A entidade hoje ela não está preocupada em te dar orientação, ela está preocupada em te humilhar. Sim, a entidade ela quer te humilhar. Ela quer esfregar sua cara na vergonha. Ela precisa te xingar em público. Ela precisa te agredir verbalmente, mentalmente, espiritualmente, amorosamente. Ela precisa degradar você. Você tá entendendo? E para te ajudar, uma palavra construtiva dificilmente você tem. A entidade vai te chamar de sem vergonha, vai te chamar de pilantra, vai te chamar de safado, vai falar um monte de palavrão. Para no final de tudo, depois que te humilhou bastante, dar uma palavrinha amiga. Onde estão esses Exus, essas pombogiras? O que aconteceu? O vento mudou? O vento evoluiu também? O que aconteceu? Mudou a essência? Que é estranho. Você sai da sua casa para você procurar orientação. Para você procurar conforto. Para você procurar uma direção para que a sua vida evolua. Ou você sai da sua casa para a entidade xingar você. Você sai da sua casa para a entidade acabar com a sua vida. Você sai da sua casa para a entidade ficar falando um monte de asneira. Meio estranho. Uma que você hoje não vê um monte de Exu. Com todo o perdão da palavra, hoje em dia você vê uma infestação de Maria Padilha e Tranca-Rua. Mas cadê os outros? Cadê Dama da Noite? Cadê Maria Quitéria? Cadê seu Pantera Negra? Tem. Cadê seu Toquinho, seu Marabô Toquinho? Seu Giramundo? Cadê essa turma? O que aconteceu? Sumiu?
Desapareceu? Que é estranho. Não tem só duas pombogiras, não tem só uma pombogira e um Exu no mundo, tem outras entidades. Ou será que o seu sacerdote, ou será que você não está sendo bem desenvolvido? Para que essas entidades comecem a incorporar e fazer parte da sua vida. Você está entendendo? Hoje em dia você não vai mais conversar com a entidade. Hoje em dia, daqui a pouco, você está pagando ingresso para falar com a entidade. A entidade já te olha de baixo pra cima com aquela cara de nojo, assim. Tipo, como se você tivesse uma doença leprosa. Como se você fosse uma pessoa defeituosa. Não é estranho, gente? Você tá entendendo? Não é estranho? Então, onde que tá a caridade aí? Onde que tá a autoajuda aí? Onde que tá a entidade que tá ali pra te ajudar, pra te servir? Por que vocês precisam prestar atenção? As entidades, os espíritos estão no mundo para servir o ser humano, viu, gente? Não é só a gente oferecer nada para eles, não. Até porque se a gente não cultuar eles, eles não existem. E nós vamos deixar uma nota aqui final no programa muito interessante para vocês sobre isso. Que é uma surpresa que eu trouxe hoje aqui para vocês. Entendeu? Então, é só beber, fumar e xingar. Beber, fumar e xingar, uma regra. Ajudar, te dar um passe, fazer um ponto bonito, fazer algo que te ajude, não tem mais, é difícil. Você fica até com medo de ir num terreiro, se consultar, porque você não tem mais uma autoajuda. Você tem xingamento, você tem humilhação, você tem muitas outras coisas que não seja autoajuda. Então procura-se entidades que estão dispostas a ajudar o ser humano. Mas aí tem aquele pensamento arcaico, né? Ah, eu vou ficar manifestado de entidade pra entidade ajudar fulano, depois fulano vai embora, nem lembra de mim. Ué, você foi escolhido pra uma missão pra quê? Pra ajudar as pessoas, sim. A entidade não escolhe quem é pobre, quem é rico, quem é isso, quem é aquilo. A entidade tá ali pra servir a gente, pra ajudar a gente. Então, gente, não saiam da casa de vocês pra pagar comédia. Não saiam da casa de vocês pra ser humilhado. Se vocês saírem da casa de vocês pra vocês serem humilhados, revidem. Revidem que rapidinho passa a mediunidade, viu, gente? É uma dica que eu deixo pra vocês aqui. Então procura-se Exus, pombogiras que não cobram nada. Que façam um trabalho pelo espírito, não por algo material. Procura-se. Vamos lá, gente. Não é generalizando, mas tá em falta, tá difícil de encontrar. Tá? Pai Kleber, por que eu raspo a cabeça? Por que eu tenho que raspar a cabeça quando eu adentro o culto do candomblé? Porque eu adentro o culto iorubá. Não é nenhum fundamento especial. Se você leu algum Itan, que você está se renovando, que você está nascendo, esqueçam isso. Lembrando que a religião iorubá, tudo que foi introduzido nela, inclusive com o seu cofundador, o Duduá, leiam, procurem, o Duduá, veio lá do Egito, veio lá da Arábia Saudita, veio lá de Meca. Até o jogo de búzios veio de lá. Então os iorubás já adquiriram uma cultura que não era deles. Já adquiriram uma cultura que não era deles. E isso chegou aqui no Brasil também. Então, os islâmicos têm esse hábito. E a gente herdou isso deles. Então a gente também tem um pezinho no Islã. Tanto é que 90% da Nigéria é ocupado pelos islâmicos. O país ao qual é a origem dos orixás. Então se alguém inventou um Itam pra você que raspar a cabeça é isso, é aquilo, mentira. Tá? Então vamos lá. Países da África sofreram secretismo religioso pelo islamismo, lá também, devido à invasão islâmica entre 1200 a 1670. A cultura de raspar a cabeça inicialmente provém do Islã, onde se raspa a cabeça dos recém-nascidos e quando entram para o Islã e vão para a Meca, na peregrinação ao Corão, Surata 196, leiam. Na invasão islâmica, esse hábito foi imposto aos negros subsaarianos de todas as regiões para ter controle daqueles que aceitaram o Islã. Com isso, esse hábito foi incorporado nas religiões Fon e Yorubá, como forma de manterem seu culto, mas respeitando as regras islâmicas. Logo, esse hábito não é Yorubá e nem Fon, é islâmico, mas até hoje é visto nas religiões tradicionais locais e que também veio para o Brasil incorporando no candomblé. Então, se vocês forem ver, nossa cultura veio da Arábia, veio do Egito, veio de outras culturas. Então se você lia um Itanzinho que raspa, então você que raspa a cabeça quando troca de casa, raspa de novo, raspando, rapa, não tem fundamento. Raspagem é iniciação. Ou quando você tá lá no mármore gelado,
que é o fim da sua vida, que é o famoso tomar Osho, né? Não tem necessidade. Você tirou um pouquinho do cabelo, você já faz assim, polícia, mas trocou de nação, trocou de água, raspou. Aí cada um fica no seu critério, mas não tem fundamentação. Iniciação, sim. Nos demais, é enfeite. Até porque vocês viram que é um culto islâmico. Nós herdamos isso aí. Então o sincretismo religioso não vem só do Brasil. Até os iorubás não são puros. Eles já incorporaram outra cultura do Islã. Então quando falar que o candomblé não é isso, que é aquilo, que o Ifá é isso, que é aquilo, ninguém é puro. É tudo importado. Já começa por aí. Então estudem, gente, leiam, que vocês vão descobrir a verdade. Não é o Pai Kleber que está trazendo a verdade. O Pai Kleber estuda, ele lê. Ele lê. Para poder trazer informação para vocês. Tá? Então se você acha que você raspou, que você tá super na moda, esquece. Outro detalhe que eu vou trazer aqui para vocês, um segredinho, em rede nacional. Por que no Egito se raspava? Porque tinha muito piolho. As mulheres e os homens. No Egito tinha muito piolho. Os faraós, as pessoas normais. E lembrando que a cultura iorubá, se você for estudar os negros iorubás, o penteado, o cabelo é símbolo de realeza. É só você ver o cabelo de Xangô. Como ele tem vaidade com o cabelo dele. O primeiro negro a usar aquelas tranças maravilhosas até embaixo. O cabelo servia de mapeamento para rotas de fuga dos escravos. O cabelo africano é ostentação. Nenhum africano gosta de ficar raspando a cabeça. Raspa porque ela tem uma cultura que se você não raspar, você morre. E isso há séculos, há milênios. Não é hoje em dia. Tá? Então acabou de mistificando essa questão de raspar a cabeça. Você se iniciou, você vai se iniciar, é uma tradição, a gente tem que respeitar. Raspa-se. Daí pra frente, mudou de casa, faça todas as fundamentações da sua cabeça, mas necessariamente não tem necessidade de raspar, porque, como eu falei pra vocês aqui, é algo islâmico. Certo? Mas quer mudar o candomblé? Não quero mudar nada, não quero, nem eu tô longe disso aí, eu não quero. Quem quiser que discutir o que tá certo e o que tá errado, fiquem à vontade. Eu estou me baseando no que é real. Eu leio, eu estudo para trazer informação para vocês numa rádio em âmbito mundial e nacional, ao vivo, no Brasil, em horário nobre. A gente tem que estudar para falar as coisas. Respeitamos o dogma, respeitamos a tradição, mas esse ato de raspar a cabeça, repetindo, é islâmico. Então, o sincretismo religioso também foi adotado pelos iorubás e pelos Fon. Sem mais. Tá? E para fechar, vocês conhecem o professor Wole Soyinka? Repetindo, Wole Soyinka? Não. Ele ganhou o prêmio Nobel em 1986. Eu convido vocês a lerem todos os artigos desse professor que mora em Abeokuta, Nigéria, terra de Emonjá, África. Professor Wole Soyinka é um importante nigeriano de Abeokuta formado em literatura inglesa, em Londres, e se especializou em literatura africana e dramaturgia africana. Ganhou em 1986 o prêmio Nobel de Literatura. O professor Wole Soyinka conta em um de seus livros sobre a cultura dos orixás, que os povos iorubás criavam orixás e quando não gostavam ou o orixá não obedecia, esse era abandonado e esquecido. O professor conta que com inúmeros orixás existiram, mas foram deixados no esquecimento por causa da insatisfação coletiva. A cultura africana foi e é constantemente modificada por causa do processo de oralidade, e isso é completamente natural. É um ciclo que já ocorre há milhares de séculos e irá continuar devido à oralidade. São os ventos da mudança cíclica de esquecimento de um povo não letrado. Professor Wole Soyinka. Então, leiam sobre esse artigo, esse professor é muito importante. Um negro, um professor não vai ganhar o prêmio Nobel da Paz. Prêmio Nobel da Paz, se ele não souber o que ele está falando. Então, quando você falar que querem mudar a cultura, esse homem que eu citei para vocês ganhou o prêmio Nobel da Paz. Se você não ganhou o prêmio Nobel, não critique. Estude, leia. Que é isso que eu estou fazendo. Aprendendo sempre. Então você vê que já tiveram os outros orixás lá que foram esquecidos. Não fez bem coletivo, não ajudou a comunidade, parou o culto, não tem mais culto, morreu. E por que você tem tanto medo dos deuses? Sendo que se você não der alimentação para eles e você não cuidar deles, o culto fica esquecido. É isso. Então, gente, vamos prestar atenção, abrir a mente. Toda pessoa que aparece em rede nacional para abrir a mente é criticado.
mas estamos aqui para isso, ajudar vocês da melhor maneira possível. Eu sei que tem muita gente na live ainda, mas infelizmente a gente chegou ao final e na próxima a gente vai vir falando mais. Solta, DJ. Ó, essa é pra você, minha amada, que tá me assistindo aí. Essa é pra você, minha amada. Mas eu vou oferecer pra todos vocês também, vai. Michele, Close to Me. DJ Kleber, pra vocês. DJ também, gente. Não é só sacerdote, não. Obrigado, gente. Mais um programa top. E vamos estudar. Não fiquem presos em regrinhas, não. Estudem. Abram a mente de vocês. Pra você, meu amor. Venha pra casa algum, se inscreva. Venha fazer parte dessa família maravilhosa que só cresce. Vai ter que ter 2, 3 casas pra colocar de tanto filho de sangue.